Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Acolhe-me. Aqui nós tratamos sobre temas relacionados à saúde, nutrição e bem-estar materno e infantil com grandes especialistas da área. E o tema do nosso episódio de hoje é um tema super importante, super necessário, super sensível. A nutrição do paciente pediátrico crítico, quando intervir. Eu, Bárbara Mota. E eu, Bruno Gabriel, estudantes de nutrição pela Universidade Federal de Alagoas e membros da Liga Acadêmica de Nutrição Clínica Materno Infantil, somos os apresentadores de hoje do Acolhe-me. Temos a honra de receber a nutricionista Carla Azeredo. E para quem não a conhece, a Carla ela é nutricionista do Serviço Médico e Terapia Nutricional do HGE, além também de ser nutricionista do Hospital Universitário, especialista em saúde pública e terapia nutricional em pediatria e mestre em nutrição humana. Seja muito bem-vinda, Carla. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite, de um podcast que já está aí há uns 2 anos e dando muito certo. Eu já acompanhei desde o comecinho, estava conversando antes sobre isso. E acho que é uma iniciativa muito, muito importante, porque é uma área que a gente tem tomado uma afinidade há pouco tempo, se a gente for olhar a linha de estudo na nutrição. Então, é uma área mais recente para a gente. E falar um pouquinho de nutrição materno-infantil dentro do paciente, no âmbito do paciente crítico, é mais recente ainda. Então, eu acho a ideia do podcast fantástica e discutir também um pouquinho de paciente pediátrico, uma oportunidade gigante. Para mim, pelo menos, que estou há bastante tempo aí na área de 10 anos já em UTI pediátrica, para mim é uma honra, tá participando, conversando com vocês e tirando algumas dúvidas, lógico. A importância da nutrição para o paciente pediátrico crítico é indiscutível. E eu queria saber, para a gente começar a nossa discussão, a nossa conversa, qual seria a principal importância desse suporte nutricional do paciente pediátrico crítico para a recuperação e também para o prognóstico? Então, eu sempre... eu recebo bastante acadêmico, E agora a gente está recebendo residente também. E acho que é uma fala que vem desde o comecinho minha. Que a nutrição, ela tá junto com a respiração desde o início da célula, Então, quando a gente começa lá, na concepção do indivíduo. E isso se mantém durante a vida toda, tanto na saúde quanto na doença, Então, a nutrição, ela é a sustentação do organismo saudável ou do organismo doente. Então, quando você fala dentro de uma UTI, você fala também dentro de um contexto de grandes alterações metabólicas, alterações neuroendócrinas mesmo, que fazem uma modificação do que é fisiológico para uma condição de fisiopatológico. E o organismo tem que se adaptar a tudo aquilo dali, inclusive de como utilizar aquele substrato, E as coisas mudam de maneira tão rápida, tão intensa, Tanto a rapidez quanto a intensidade disso é tamanha que se a gente não conseguir ofertar e tentar ao máximo fazer com que aquele organismo, logicamente, com toda a assistência, não só da nutrição, porque quando a gente fala de UTI, a gente fala de trabalho multi sempre, Na saúde a gente fala de trabalho multi, mas dentro da UTI isso é condição sine qua non. Não existe trabalho dentro da UTI que não seja em equipe, não existe sucesso, Então, quando a gente fala da nutrição com o paciente crítico, a gente fala de oportunizar aquele organismo dentro de um conceito fisiopatológico, lógico, a conseguir utilizar o que ele já precisava, dentro de uma faixa, de vida, de grandes mudanças, que é a infância, que a gente tem, a mudança toda da vida da gente em relação a crescimento e desenvolvimento, praticamente na infância, infância e adolescência, mas a gente tem uma fase de extrema modificação e aí a nutrição ela vem para tentar reduzir muitas vezes o dano. A gente fala de criança ganha estatura e ganha peso a vida, até finalizar o estirão do crescimento. Só que quando a gente chega dentro da UTI, onde a gente tem essas condições adversas todas, a gente fala num bloqueio do que seria natural, que seria o crescimento e desenvolvimento pediátrico, Então, o papel da nutrição é tentar suprir, inicialmente, muitas vezes melhorar a condição imunológica do paciente, controlar a questão inflamatória do paciente, dar substrato para ele tentar evitar com que ele tire da sua reserva corporal, Aí ele não utiliza aquela reserva endógena, a ideia é você
ofertar uma reserva exógena, que seria a dieta, a alimentação, dentro de uma faixa, né, de momentos específicos, porque a gente tem momentos distintos quando a gente fala de um paciente crítico, né? A gente fala de paciente crítico, é aquele paciente que tem alterações também diferentes de acordo com a época, né, pós-evento que ele tem. Então, a gente precisa saber qual a época que a criança está, né, do pós-evento, para saber o quanto a gente pode ofertar para tentar minimizar o estrago, se é que a gente pode colocar um termo, né, não sendo técnico, mas assim, a gente tentar reduzir ao máximo a perda, né, que essa criança vai acontecer, porque é um organismo, é um indivíduo, né, e como indivíduo, cada um reage também de uma maneira, de acordo com a patologia, de acordo com a condição que ele já traz antes do trauma, né, antes da condição crítica. Então, a gente brinca que trabalhar em UTI é jogar o xadrez, né, até a alta do paciente, porque você fica o tempo todo ali, oferta, né, alguma coisa, reavalia o paciente, vê se ele conseguiu responder positivamente, não respondeu, a gente já pensa em outra estratégia, e isso numa discussão de mudanças muito rápidas, né, e com cabeças muito diferentes, né, que é a equipe toda que está lá dentro da UTI pediátrica. Então, se for para a gente resumir, eu acho que é a essência, a nutrição é a essência dentro do contexto da UTI pediátrica, acho que dentro do contexto da vida, e dentro da UTI pediátrica, eu acho que ela é extremamente necessária para a gente evitar que a coisa tome uma proporção que pode se tornar muito maior e o desfecho não ser tão positivo quanto a gente gostaria. Perfeito. Isso é meio puxa-saco pro meu lado, você já sabe, né? Mas eu a acho gente que a tem nutrição... Temos que ser eu sempre. vejo, talvez por ter passado em tantas áreas da nutrição, que eu não comecei trabalhando em terapia nutricional, né? Então, eu já fiz muita coisa dentro da nutrição, acho que todas as áreas, praticamente, eu trabalhei dentro da nutrição. Exceto esportiva, mas assim, todas as áreas de adulta, criança, idoso, a produção, a clínica, tudo. Então, quando você observa o quão diferente é na pediatria e você vê o quanto isso interfere de maneira significativa e positiva quando isso é bem feito, eu acho que só confirma o que a gente faz. Acho que dá um gás. Todos os dias que a gente sai de trabalho, a gente sai assim, a gente conseguiu mais uma vez. Isso é muito bom, muito bom. É muito gratificante, né? É muito gratificante você ver e, assim, sentir que a equipe também acolhe isso como uma verdade muito grande, como a gente sente. Isso é muito importante. Perfeito. Assim, a gente sabe que esses pacientes geralmente possuem várias limitações, né? Então, quais seriam os parâmetros e, assim, indicadores que poderiam ser utilizados para avaliar o estado nutricional deles, normalmente? Então, o que a gente vê, o que modifica mais rápido, né, dentro da doença num paciente, numa criança, é o peso, né? É o que modifica de maneira geral mais rápido quando você compara com a estatura, né? E dentro da UTI também é o que a gente vai... Ele não é único, mas ele é um fator que baliza a gente muitas vezes, né? Então, a gente primeiro saber qual é o peso anterior daquela criança, se aquela criança tinha acompanhamento, se a mãe, né, levava para a unidade de saúde, ou o pai, enfim, o cuidador. Se tinha um cartão, né, para a gente ter uma noção mais ou menos como é que eram os gráficos dessa criança. E a primeira coisa, quando a gente não consegue nada, pelo menos esse peso tem que ser o mais fidedigno possível, tá? Inicialmente, às vezes, pela proporção da situação, a gente não consegue pegar o peso inicial da criança, aferir, né? Pegar no sentido de aferir. Então, a gente sempre faz, né, com quem está vindo com aquela criança, se eles têm uma noção de qual era o último peso da criança, né? Sabendo quando foi feito. Então, o peso referido, que seria a primeira coisa. Eu sempre falo, o valor, a gente tem que valorizar o que a família traz para a gente, que é quem acompanha a criança, né? Mas, enquanto indicadores, a gente usa peso, a estatura, né? E aí, a partir daí, a gente acaba não fazendo como rotina, né, até os 2 anos, essa experiência da cabeça, porque a gente acaba, perímetro cefálico, porque a gente acaba não tendo esse tempo de acompanhar, muitas vezes, né, porque você tem um tempo maior para fazer esse acompanhamento. Mas, enquanto diretriz que a gente tem na área, a gente tem o peso e a estatura, e aí a gente vai utilizar os indicadores que a gente utiliza normalmente para uma criança saudável, uma criança de acompanhamento ambulatorial. Logicamente, a gente vai entender que aquele crescimento e desenvolvimento dentro do ambiente estressor de UTI não vai ter a mesma velocidade que ele tinha antes, tá? E isso é a maneira também da gente se guiar, né? Então, peso para idade, estatura para idade, peso para estatura, IMC para idade, são os mesmos indicadores que a gente utiliza, tá? Entendendo que dentro da UTI a gente vai olhar a curva que ele tinha, mas também fazer acompanhamento do paciente pelo próprio paciente, que é o quê? Ali dentro, como é que continuou
Eu sempre falo que aquela inclinação da curva, muitas vezes ele não consegue estar dentro, né, do score, do Z-score que ele deveria, mas a inclinação da curva, mesmo abaixo, ou mesmo acima, né, normalmente abaixo, dentro desse ambiente, ela pelo menos tem que ter a mesma inclinação, o mesmo desenho. O ângulo precisa ser o mesmo. Por quê? Porque significa que o paciente está conseguindo pelo menos caminhar dentro da capacidade ali, daquele ambiente, pelo menos ele está conseguindo ou manter o peso, ou pelo menos andar na curva dentro, mais próximo à normalidade. Se é que a gente pode condicionar a situação de normalidade ali, mas os indicadores são os mesmos. Peso para a idade, estatura para a idade, IMC para a idade, peso para a estatura, de acordo com as faixas etárias também que a gente tem, de 0 a 5 anos, de 5 a 10, e dos adolescentes maiores que 10 anos. E aí a gente vai utilizar. Logicamente, nem sempre dá para a gente fazer isso, né? Porque a gente vai ter um momento que a criança não pode ser manejada, um paciente neurológico, né? Que não pode ser manejado no leito e que a gente vai ter que ter pelo menos um guia para a gente fazer acompanhamento. A gente faz a CB, que a gente pode, se a gente não fizer nada, a CB por si só, ela já consegue dar um diagnóstico nutricional para a gente fazer esse acompanhamento dentro da UTI. Ele tem validação hoje, né? Na última diretriz saiu como validação para a gente utilizar isso sem problema. Tá? O que a gente não pode fazer a estimativa, né, de uma criança que não seria uma criança neuropata, né, de estatura, e utilizar isso para fazer um IMC, porque aí você vai fazer uma inferência em cima de uma outra inferência e acaba perdendo a qualidade desse dado. Né? Mas a CB e o peso e essa estatura, se a gente consegue fazer, logicamente, dentro da possibilidade, né? Criança no leito, a gente sempre pede para o fisioterapeuta estar junto com a gente, porque ele consegue ajudar em relação à ventilação da criança. Alguém segura os fios, alguém segura o coletor de diurese, e a gente vai tentando retirar tudo de peso excedente em cima daquela criança e colocar numa balança, né? Logicamente, o que é que eu vou utilizar, né, antes disso? Observar. Se a criança tem edema, né? Se essa criança tem edema, esse peso para a gente, ele não tem valor de diagnóstico nutricional, não tem valor para utilizar isso como o ponto inicial de cálculo de meta nutricional. Então, eu não vou poder utilizar isso daqui. Então, eu vou precisar que esse paciente perca esse edema, né? Para a gente começar a fazer uma avaliação. Mas se aquele braço, né? O direito, inicialmente, ou o esquerdo, não tem edema, a gente pode fazer a CB e fazer sempre o acompanhamento. E depois, no momento que for oportuno, a gente vai fazer a pesagem da criança, comparando com aquele peso inicial, que foi o peso informado para a gente. A estatura é uma coisa que a gente pega mais, né, com um tempo maior de mudança, não tão rápido quanto o peso, mas a gente também refaz essas avaliações. O ideal, a depender da faixa etária, é que a gente faça 2 vezes por semana, depender do caso do paciente. A gente tem um caso agora que tem uma ileostomia, uma criança que perde muito volume todos os dias. Então, o ideal dessa criança é que a gente faça a pesagem diária, né, para saber também não só da questão do peso, mas da desidratação dessa criança e da reposição, né? E tem crianças que a gente faz semanalmente, né? O ideal é que a gente faça dessa forma. Então, vai depender de cada caso que a gente tem. Lógico, se a criança pode ser manejada, né? Quando a criança não pode ser manejada, a gente usa CB e fica lá esperando aquele pezinho, né, que vai vir lá depois. E a estatura, normalmente, as crianças no leito a gente consegue fazer com infantômetro, né? As crianças maiores que conseguem se levantar, a gente consegue fazer, né, no estadiômetro, vai para a parede, tudo. E se não tiver condição dos críticos mesmo, a gente faz o segmentar mesmo, faz a estatura recumbente, que é a mesma coisa que ele tivesse em pé, só que ele está deitado, é a mesma história. A gente faz a marcação, deixa a criança, né, no grau 0, né, do decúbito, e faz a medição ali direto, e ela acaba tendo como é que se diz, um nível de erro muito menor do que qualquer outra, né, porque a gente faz uma avaliação direta. Então, todo dado que é direto, a gente tem uma chance de erro menor, né? Muito interessante citar a questão do peso referido, de como a participação da família é importante. Sim, no bastante. Cuidado nutricional, no cuidado da saúde geral da criança, né? O protagonismo do paciente no próprio tratamento é muito importante. E no caso das crianças, os pais, né, os tutores, eles precisam ter esse cuidado. Então, sempre estimular para que pacientes que têm o hábito de frequentar a APS sempre fazer a aferição de altura, de peso e ter o registro, exigir que registre na carteirinha da criança, para que em situações como essa possa ser utilizado. Porque quando a gente pensa no paciente pediátrico, existem até bastante referências, mas quando a gente pensa no paciente pediátrico crítico, às vezes
carece um pouco de estudos, por isso que a gente tenta sempre fomentar essas discussões, para que sejam criadas novas referências e a gente possa basear a conduta, né? No caso de edemas, por exemplo, não existem referências para a dedução do edema no peso da criança, a questão de avaliação, né? Que é sempre importante estar reavaliando o paciente. A gente pensa no Strong Kids, mas e para paciente crítico, qual que a gente utiliza? Então, sempre estimular esse debate para que novos e novos estudos sejam feitos e a gente possa fazer uma conduta ainda mais assertiva. Pensando em condutas, muitos pais, né, ficam às vezes com dúvidas em relação ao suporte nutricional, a diferença da terapia interal, parenteral, qual seria a ideal, por que não ir pelo caminho mais fisiológico? Então, você como profissional, né, quais critérios, quais pontos você mais observa na hora de decidir se uma criança ela vai para terapia interal ou para a parenteral? Então, a gente tem duas maneiras complementares da gente fazer a avaliação e definir, né, em relação ao tipo de terapia que a gente vai. A primeira seria a condição de ingestão alimentar, né, a capacidade de ingestão alimentar. Primeiro sempre, como você falou, sempre o mais fisiológico, né? Então, a criança, a primeira opção do paciente como um todo, e a criança não seria diferente nisso, sempre vai ser por boca, né? Se a gente pensa por boca e a gente fala de pediatria, a gente fala de aleitamento materno, né? Então, a gente vai lá pro comecinho, ordenha beira-leito, né? Sempre tá fazendo ali junto com a criança, ou a primeira oportunidade a criança já sugar no peito direto da mãe, enfim, sempre fazer essa via mais fisiológica de fato. A criança está entubada, não tem condição de sugar, né? Está sedada, está com droga vasoativa, não tem condição, né? De fato, tá em ventilação mecânica. Então, o ideal é que se essa mãe já amamenta essa criança, que ela seja incentivada a fazer a ordenha beira-leito. Então, ela vai se higieniza, né? Lava as mãos, tudo, se paramenta, vai à beira-leito, faz a retirada e automaticamente aquele leite precisa ser colocado via sonda, porque essa criança não consegue fazer o mais fisiológico, que seria o oral. Então, esse leite é colocado via sonda, como a gente fala, né, em bolos, né? Porque a questão microbiológica do leite cru, do ambiente hospitalar, a gente também não pode estar expondo, né? Para colocar em uma bomba de seringa, vamos dizer assim, né? Que fosse ofertado de uma maneira mais lenta. Então, a ideia é que a gente faça em bolos o leite cru por conta disso e que seja realmente ordenhada a beira-leito ali próximo daquela mãe por conta dos estímulos também em relação à questão de imunidade da criança. Uma criança maior que, né, já faz alimentação oral normal, mastiga, já deglute tranquilo, ok, e que não tem condição de fazer alimentação também, então a gente pensa inicialmente, né, depois da questão do via oral, entrar em interal. Então, primeira é em relação à faixa etária da criança, né, para a gente decidir, então não são nem duas, são três na realidade. Seria uma decisão, primeiro, qual tipo de alimentação que ela poderia receber dentro de uma característica de via. Se ela pode por boca ou se ela vai poder fazer só por sonda por conta da incapacidade de mastigação, de deglutição da criança. E aí seria, a criança consegue ingerir e não consegue ingerir o suficiente para a necessidade dela. Como é que a gente faz, Carla? Então, a gente vai passar para colocar, aí ele quando tá conseguindo a via oral, então vamos suplementar essa alimentação. Mas eu vou suplementar quanto? Depende tudo de quanto ela consegue ingerir, né? Então, a gente sempre volta, né, um passinho para a gente tentar entender como é que essa criança está se alimentando. Está por via oral, ok. Mas ela consegue comer tudo que ela deveria comer em relação à necessidade naquele momento? Não. Quanto é que ela consegue? Né? Ela consegue comer 75%, né? Como a gente tem esses guias pra gente. Consegue comer 80%, que a criança acaba sendo 80%, né? 80% da ingestão. Então, vamos suplementar, porque a gente está precisando fazer com que essa criança, então, abaixo de 80, na realidade, a gente já pensa na suplementação, que seria uma suplementação industrializada ou não. Não necessariamente a gente precisa sempre utilizar o suplemento industrializado, mas uma suplementação de caloria, uma suplementação de proteína e uma suplementação de micronutrientes, que a gente fala muito pouco de micro, né? A gente fala em relação a caloria, proteína, mas micro e água também, tá? Criança consegue, então, ela pode ficar em terapia mista. Então, ela vai fazer a sonda, mas vai fazer o oral também, né? E aí, essa criança não consegue fazer uma ingestão, né? Acima de 60%, está abaixo disso, a gente vai pensar em deixar essa via entérica, né, de maneira exclusiva, se ela, às vezes, não consegue comer. Então, o TGI funciona, utilize-o, né? Essa é a máxima que a gente pensa sempre numa criança, num paciente interno. Está funcionando. Mas ele não funciona tão bem. Paciente, às vezes, tem diarreia, paciente, às vezes, distende. Mas existe uma condição de utilizar?
mantenha a utilização, mesmo que seja mínima, mesmo que seja trófica, que é como a gente fala, terapia trófica, né? De 10 a 20% da necessidade, pelo menos, a gente vai ofertar ali, né? Mantendo aquele estímulo mecânico, de trofismo mesmo, né? Hormonal, que ele vai estar recebendo, vai estar produzindo, né? Substâncias necessárias ali para manter a qualidade, né? E aquela barreira imunológica que a gente tem no intestino. Se a criança tem uma condição, uma cardiopatia, né, uma criança baixíssimo peso, que precisa ir para uma cirurgia. Então, além do fator ingestão, eu também tenho o fator doença, né? Às vezes, a criança até come direitinho, né? E às vezes ela até quer, mas ela não consegue, por um desconforto respiratório, né? Outro exemplo que eu sempre dou é a questão paciente queimado. Às vezes, o cálculo para um paciente queimado é um cálculo muito além do que ele consegue normalmente, a depender, né, do nível de queimadura, da superfície de área queimada do paciente. Então, se ele não consegue, ele precisa, mas ele não consegue, ou ele come tudo que vem. Ele faz as 6 refeições, toma um suplemento, mas ainda assim está abaixo da necessidade. Eu preciso cicatrizar, preciso melhorar, preparar ele para o desbridamento, preciso preparar ele para a cirurgia, né, de cicatrização. Então, preciso dar um suporte maior. Então, mesmo com a via oral plena, eu vou fazer a suplementação via sonda, muitas vezes. Às vezes a gente mistura a sonda, coloca o suplemento, ainda mantém a via oral e às vezes o paciente ainda perde peso. Então, tudo depende do que o paciente tem, tá? E, logicamente, se a gente tem um TGI que a gente não tem funcionamento adequado, se a gente tem obstrução, se a gente tem uma distensão abdominal importante e uma evolução muito lenta dessa via dessa alimentação por via entérica, aí a gente vai pensar na parenteral. Essa parenteral pode vir como suplementação de uma via enteral, ela pode vir como suplementação de uma via oral, né, que a criança não quer ficar com a sonda, mas pode estar suplementando também, né? Ou ela pode vir de caráter exclusivo, quando eu não posso estar utilizando esse TGI, ou eu tenho uma drenagem muito grande, né? De acordo com o peso da criança, que pediatria tudo é peso, então a gente tem que levar isso em consideração também. Ou quando existe uma contraindicação realmente de utilizar essa via digestiva, ou ela precisa de um repouso. Então a gente vai ter que levar em consideração, né? A fase que a criança está, o tipo de alimentação, né, que a criança, a quantidade, o quantitativo em relação à alimentação. Às vezes não adianta ela comer a quentinha toda e aquela quentinha tem uma caloria baixa, né? Então, de acordo com a necessidade, sempre a gente tem que saber quanto é que ela precisa. Não é quanto eu oferto. Ela precisa de quanto? Dentro do que eu estou ofertando, de acordo com a necessidade, aí a gente vai ajustando. Mas o ideal é o fisiológico, né, até a gente chegar na parenteral, e lógico, se tiver necessidade, a gente vai fazendo os mix, né, de terapia mista mesmo, desde que a gente consiga chegar na necessidade com um tempo breve, né, para a gente também não perder tempo, exatamente por conta dessa questão do crescimento e desenvolvimento que a gente bloqueia, né? Com a doença, a depender do nível da doença, a gente acaba bloqueando esse crescimento e desenvolvimento, e a gente não pode perder muito tempo. A gente também não pode ser muito afoito, né? Mas a gente não pode perder muito tempo, porque tempo é ouro, literalmente, né? Na pediatria. E eles são muito mais sensíveis do que os adultos, apesar de se recuperarem muitas vezes muito mais rápido, né? Quando eles são bem manejados, mas eles são muito sensíveis em relação às perdas, né? E desequilibram muito mais fácil, tá? Perfeito. Assim como você falou agora, eles são mais sensíveis. Sim. Então, assim, a gente sabe que para esse tipo de paciente tem que ter um cuidado mais árduo, mais sensível, tem que ter um olhar muito mais cuidadoso. Então, quais seriam os maiores desafios que uma equipe de nutrição poderia enfrentar cuidando desses pacientes? Eu vou falar um que não é da nutrição, mas eu acho extremamente importante. A comunicação. Eu acho que a comunicação dentro do ambiente de UTI não é da nutrição no sentido exclusivo, né? É da nutrição e muito. Eu acho que a gente, quando pensa em trabalhar dentro da UTI pediátrica, a gente tem que estar disponível, disposto a aprender a nos comunicar, né? E aí a comunicação a gente fala tanto de falar quanto de ouvir também, tá? Porque, foi como eu falei no comecinho, é um ambiente muito novo pra gente. Então, a primeira habilidade é a habilidade da comunicação, né? De você saber qual é a sua limitação e procurar, porque dentro da pediatria tem muita coisa ainda sendo estudada, né? É um grupo de trabalho que a gente acaba, muitas vezes, por questões éticas, não tendo tantos estudos como a gente gostaria, como a gente tem à disposição no adulto, né? Então, isso acaba trazendo para a gente também uma condição de... Para cada situação é um manejo diferente, né? A gente acaba não tendo uma padronização. Pronto, eu acho que entender que a gente também não tem uma padronização é importantíssimo, porque senão a gente vai querer botar todo mundo na regrinha de bolso e não funciona assim na pediatria, né? Por vários motivos, alguns deles eu já falei aqui. Então,
saber que a gente não pode colocar a pediatria numa caixinha, né, e botar naquele formatinho, fórmula de bolso sempre, que não cabe para todos, né? Outra coisa é estar disponível a aprender todo dia uma coisa nova ali dentro, né? Porque a gente aprende, às vezes, mesmo sem sentir, porque como a gente não tem muita coisa produzida, né, quando a gente compara com um adulto, então tem muita coisa que você percebe na prática e depois, com o tempo, você acha ali na teoria, né? E às vezes, obviamente, o inverso não só dessa forma, mas assim, muita coisa você... Mas eu percebia isso e aí daqui a pouco, você, era aquilo que eu tinha visto antes. Então, é paciência, comunicação, estudo, né? A habilidade da comunicação vem antes de tudo em relação a isso, mas olhar o paciente com individualidade é um grande desafio. Eu acho que para a gente que é formado de uma maneira tão biologicista, né? Essa questão da individualidade é uma coisa que eu brinco que a pediatria está trazendo de volta, né? Que eu tenho visto esse movimento no adulto agora. Eu vi assim, a pediatria está ensinando vocês, né? Acho que os desafios são a questão interprofissional, se sentir parte da equipe, entender que seu papel é também necessário ali, como todos os outros, né? Entender que ali é uma questão coletiva mesmo, levar sempre a sua opinião para o grupo, não só ouvir, né? Discutir e trazer dados, estudar, e correr atrás de diretrizes, de artigo, não se acomodar com o que é dito, ou com o que é visto apenas, mas tentar entender o processo um pouquinho a mais, porque a gente sempre acha que o outro está sabendo mais ali, né? Até porque o ambiente da pediatria é um ambiente originalmente tido... A nutrição na pediatria é uma coisa muito médica ainda, né? A gente vê hoje o manejo da puericultura, né? O quanto os médicos... E não tem problema nenhum eles falarem de alimentação, né? O problema não é isso, tanta gente fala de alimentação. A questão é a prescrição, né? Então, eu acho que a gente hoje tem muito o que contribuir e eu acho que muitas vezes a gente acaba não, como é que se diz, não destrinchando muito esse potencial que a gente tem. E quando você olha para a criança, você sabe que você pode contribuir, você está vendo ali que está andando, eu acho que partilhar isso com a equipe é também se colocar na responsabilidade de estar ali como parte da equipe e é também trazer para si a responsabilidade do se manter estudando sempre. Eu acho que esse é o desafio maior, né? É a questão de se manter estudando e não se conformar. Não, é isso e acabou, não. Agora é isso que a gente viu, mas tem mais coisa aqui. Toda vez que a gente vai mexendo em qualquer assunto, a gente vai encontrando coisas por trás, né? E eu acho que isso faz a gente se sentir muito mais seguro dentro do ambiente, né? E quando você é questionado num momento de reunião multidisciplinar, que a gente tem uma vez por semana, pelo menos, você tem certeza do que você está falando. Eu acho que você tem convicção do que você está falando. Certeza no sentido de que eu tenho a minha segurança profissional ali naquele momento. Isso não quer dizer que eu domine tudo, de jeito nenhum, né? A gente não pode ser tolo de achar que a gente sabe tudo porque a gente não sabe. Que bom que a gente não sabe, que isso faz com que a gente corra atrás do nosso prejuízo diariamente. Mas eu acho que é se manter estudando e o desafio de você encontrar coisas produzidas já, né? Eu acho que a gente tem muito que construir ainda na terapia nutricional em pediatria, né, dentro de uma unidade de terapia intensiva. Aproveitando que a gente entrou nessa discussão sobre a importância da equipe multi, como considerar a opinião de cada profissional nas suas respectivas áreas, mas tentar mesclar tudo isso para a melhor conduta possível para o paciente e também considerar a opinião da família, que sempre fica muito aflita e muito envolvida na questão do paciente pediátrico crítico. Eu queria saber, por exemplo, em questões de paciente em dieta zero, como a gente pode pensar em evoluir essa dieta para que não seja precoce demais, para que não seja tardia? Como comunicar à família, né? Explicar os motivos do paciente estar em dieta zero e o porquê evoluir. Como é que você geralmente faz isso? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entrar num consenso, né, enquanto equipe, é o momento da liberação clínica. Né? A gente fala, a primeira prescrição, né, médica, o primeiro tópico da prescrição médica é dieta, no sentido de liberação, né? Então, quando ele faz a primeira liberação, a gente começa, de fato, a alimentar. A gente não tem autorização de iniciar sem essa liberação clínica, porque isso passa pela condição clínica do paciente. Então, ele precisa estar em via em condição realmente de metabolizar, né, o que ele recebe, e essa discussão é a primeira discussão, né? O sair do dieta zero para
para alimentação dieta liberada, independente da consistência ou independente, né, do como a gente vai fazer isso, né, da via de administração, se é sonda, se é parenteral, enfim. Primeiro é essa discussão. Quando a gente fala em paciente crítico, a gente fala em paciente recebendo uma quantidade de droga muito grande, né? Um paciente recebendo droga vasoativa, um paciente recebendo sedação. E voltando para o que eu falei um pouquinho antes, em pediatria, tudo é peso. Né? Então, não só na pediatria, na realidade, o ideal é que para todo mundo fosse balizado dessa forma, mas como a gente tem um peso muito pequeno, que é o peso na pediatria, quando você compara, né, com os demais indivíduos, e aquele quantitativo de dieta, ele está dentro de um valor, um valor hídrico ofertado para o paciente. Tá? Então, a primeira coisa é uma estabilidade hemodinâmica. Se o paciente tem estabilidade, e aí, né, puxando especificamente para o paciente crítico, se o paciente tem estabilidade hemodinâmica, ou seja, ele tem uma pressão adequada, né, o que a pressão significa? Que eu tenho uma condição de perfusão intestinal adequada para receber aquele nutriente digerido e conseguir absorver. Se eu faço utilização de droga vasoativa muito alta, significa que o fluxo sanguíneo que está indo para o intestino não está mais indo para o intestino, ele está sendo direcionado para os órgãos vitais. Então, eu vou reduzir a minha perfusão intestinal. Então, quando eu tenho um paciente crítico que está com droga muito alta, eu não tenho condição, porque eu estou trazendo para ele um risco. E isso faz parte da nossa discussão, né? Saber o quanto de droga vasoativa está para aquele paciente, né? Ou de drogas vasoativas, se aquilo dali é alto, se aquilo dali é médio, se a gente pode, né, começar a pensar, né? Mas se o paciente estiver em droga alta, a gente não vai alimentar, porque esse fluxo de absorção que a gente precisa do sangue para absorver, de oxigenação, para absorver, para ter uma qualidade adequada, né, de absorção e de utilização disso. Então, a primeira coisa é entender se esse paciente está com a estabilidade hemodinâmica. Então, a frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, a diurese, se ele tem ou não diurese, se a diurese está concentrada, se não está, se ele está hidratado ou não. Tá? Entre outros fatores, mas assim, o básico seria essas questões. Então, o paciente tem essas condições, a estabilidade hemodinâmica está ok, então ele já é um candidato a iniciar uma dieta, independente da via, tá? E aí, quando a gente fala em instabilidade hemodinâmica, a gente fala em suspensão, inclusive, da parenteral, tá? Instabilidade, o paciente é zero para qualquer coisa. Paciente estável ou reduzindo drogas, ok, ele tem possibilidade. Paciente estável à custa de aumento de drogas, isso significa que ele não está tão estável assim. O médico está precisando manejar e a gente tem que entender isso como um resultado fisiológico inadequado para a gente ofertar nutriente, tá? Então, a primeira coisa é a gente entender qual é o momento que esse paciente crítico está lá dentro da UTI. Segunda coisa, aí é uma coisa que acaba sendo muito de profissional para profissional, o momento que a gente vai iniciar depende também. O paciente está com sonda drenando. Essa drenagem é alta, é baixa? Às vezes está com uma drenagem mais alta, mas uma drenagem clara, né? Se a gente for olhar para o organismo da gente, produz litros de líquido. Toda vez que você colocar uma sonda numa pessoa, ela vai drenar alguma coisa, mas aquilo dali, a característica, né? Tem característica de fezes naquela drenagem, tem sangue naquela drenagem, às vezes não precisa nem ser muito grande a quantidade, mas a característica dela é importante você saber se tem retorno de fezes, né? Que significa um sinal de obstrução. Muitas vezes o paciente não está conseguindo, né? O peristaltismo não está conseguindo, né, fazer o caminho adequado. Se tem uma hemorragia digestiva mais alta ou mais baixa. Então, tudo isso tem que ser observado e discutido, né? Por quê? O paciente com hemorragia digestiva, mas é baixo, já saiu com a coloração, né, escura, porque já foi digerido. Mas o paciente está fazendo uma anemia importante relacionada com essa perda de sangue, ele vai precisar se fazer reposição. Tá? Então, são coisas, antes da gente pensar em nutrir o paciente, que a gente precisa estar entendendo no contexto do paciente, né? A outra coisa, como eu falei, em relação ao balanço hídrico do paciente. Então, se tudo é contado de acordo com o peso do paciente, a dieta também vai entrar, né? Como líquido a ser contado no balanço hídrico de entrada. A gente tem um balanço, né, que é uma folha de acompanhamento do que entra, do que sai do paciente. Então, o ideal é que a gente faça que zere, né? A gente fala um balanço neutro. Se ele fizer positivo, não pode ser tão positivo assim, porque esse positivo significa que ele está retendo o líquido, então ele vai fazer edema, ele pode ter uma piora em relação a desmame de ventilador, a depender se for uma criança cardiopata e não tiver indicação, ele pode piorar da questão cardiológica dela. Então, sempre a gente tem que observar e discutir como é que está a questão hídrica do paciente. A gente vê no mapa, tranquilamente, se está mais positivo ou mais negativo, e a gente vai discutir em equipe se já é possível.
Mas aí o paciente, às vezes, está no 0 a 0, não botou dieta nenhuma, está ali no 0 a 0, não pode botar mais nada. Aí começa, eu fico falando que a gente fica começando a pedir na UTI. Quanto é que você me dá de volume para eu trabalhar, para eu nutrir o paciente? Porque tem uma hora que, a depender do profissional, o médico, eles acabam estendendo, segurando mais, né? Muitas vezes por receio, porque sabe muitas vezes que o paciente ainda tá, como é que se diz? Instável não, está muito grave, né? Mesmo estável, já podendo alimentar. Mas a gente também precisa falar com eles que, olha, não adianta fazer o melhor curativo, não adianta fazer o melhor antibiótico se você não nutrir, porque você está espoliando. E se você faz espoliação desse paciente, você faz perda de peso. Se você faz perda de peso, cada vez menos a gente vai poder antecipar essa nutrição do paciente, porque esse peso está sendo influenciado, né? E esse líquido que a gente vai poder infundir em 24 horas está sendo menor, cada dia mais. Então, dentro da estabilidade, dentro da possibilidade, sem sangramento, sem obstrução intestinal, né? A gente vai tentar fazer o mais precoce possível, que a gente fala em 24 horas. 12, 24 horas. Tem criança que chega na UTI e a gente começa a nutrir logo, porque a gente vê que está naquele ponto que a gente, né, pode iniciar e não vai ter intercorrência, lógico. A gente inicia e observa, né? Na UTI a gente não observa amanhã, a gente observa no máximo em 4 ou 6 horas. A gente está observando. A gente fala, toda vez que entra lá na UTI tem uma coisa diferente. É incrível. Você muda lá, a gente tem 20 leitos dentro da UTI pediátrica no HG, né? Que é onde eu fico. Fatalmente terá mudança para melhor e mudanças que eu vou ter que também suspender dieta. Então, vai depender muito do paciente. Então, liberar a dieta vai depender de quanto eu tenho de líquido para trabalhar. Aí, mas o paciente está recebendo tudo que pode via medicação. Tá, então você vai tirar de onde? Então, a gente pede para tirar, né? Se você, não está recebendo tanto de hidratação, pronto, a gente vai hidratar via alimentação. A gente tem uma quantidade de água, né, na dieta. Então, se eu vou precisar hidratar, eu vou colocar uma dieta 1.0. Se eu não preciso tanta hidratação, vou precisar restringir mais volume, eu boto uma dieta 1.5, né? A depender da faixa etária da criança, né? Levando em consideração que abaixo de 1 ano a gente usa o 1.0 como hipercalórica, porque é sempre comparado ao leite materno, tá? E a partir de 1 ano de idade a gente já pensa na dieta 1.0, 1.5, entendendo que 1.5 nessa fase já é hipercalórica, tá? Então, vai depender da fase da criança que a gente vai estar orientando, mas sempre assim, estabilidade hemodinâmica e quantidade de fluido que ele está recebendo, né? A droga vasoativa, né? E a quantidade de fluido que ele está recebendo para a gente poder manejar aquilo dali, ofertar líquido que não seja excessivo para aquela criança, tá? Então, ele precisa ter muitos parâmetros para a gente tá utilizando, mas sempre discutindo com o médico, discutindo com a fisioterapia, se a condição respiratória da criança melhorou, piorou. A criança, quando é estubada, a gente deixa 4 a 6 horas sem alimentação, né, já para garantir que o padrão respiratório vai estar tranquilo, que ele vai estar coordenando esse diafragma, né, que tanto ajuda na alimentação, né, em manter essa dieta dentro do estômago, quanto ajuda na questão respiratória. Então, esse diafragma tem que estar bem sincronizado ali, ou pelo menos bem compensado, para a gente não poder ter uma questão de broncoaspiração, né, um refluxo na criança por conta de uma descoordenação respiratória. Então, é sempre um trabalho, né? E quando é possível via oral, aí a gente já chama fonoaudiologia. Antes da gente fazer o início da dieta oral, a gente precisa que você avalie. Essa criança tem mais de 24, 48 horas de intubação, ou mais do que esse período com sonda, e não estava fazendo nada por via oral. Então, a gente precisa saber se essa musculatura ainda é capaz de manter a coordenação, respiração, deglutição sem sofrimento ou sem intercorrência para esse paciente. Então, a fonoaudiologia vai lá, avalia a criança, faz, né, o acompanhamento inicial, às vezes passa 1 dia, 2 dias fazendo acompanhamento, e assim que é possível, já libera e a gente já começa, né, de acordo com a consistência, porque aí modifica essa consistência, né, para poder dar uma comodidade também para a criança, para ela voltar a se alimentar. Mas condição primordial é estabilidade hemodinâmica. Acho que é o primeiro ponto que a gente fala quando a gente pensa em realimentar uma criança crítica. Perfeito. Assim, como já foi dito, ainda não tem muita coisa produzida sobre essa área, infelizmente. Mas, assim, ao seu ver, quais são as pesquisas, alguns avanços recentes dentro dessa área, que é da área da nutrição pediátrica crítica, que você considera ser mais promissor para tratar melhor esses pacientes daqui para frente? Então, acho que a gente tem uma dificuldade, uma grande dificuldade da gente traçar as metas nutricionais da criança, né, ainda. A gente tem várias fórmulas, eu brinco que a gente não tem a fórmula de bolsa, mas a gente tem muita fórmula, e assim, depender do momento da criança, a gente vai estar utilizando um ou outro, né? Se é neuropata, se é cardiopata, se é um paciente queimado. Então, para cada situação a gente tem isso, e tem fórmulas mais gerais.
tá? Mas ainda assim são inferências, né? São estimativas. Então, a gente tem muita dificuldade porque a questão da avaliação leva também em consideração a inflamação, a quantidade de volume que está naquela criança. Então, isso acaba trazendo ainda uma certa dificuldade de manejo. A gente vai manejando, como eu falei, né? Olhando o paciente pelo próprio paciente. Mas fala em relação à sensibilidade, o que consegue deixar a gente mais seguro, eu acho que hoje a questão da avaliação nutricional, a gente consegue, porque a gente determina muito a necessidade a partir da avaliação. Por isso que eu falo que a gente sempre volta uma casinha, né? Uhum. Quando a gente vê um problema, olha o anterior para ver se você conseguiu manejar aquele probleminha anterior. Eu acho que a avaliação nutricional de um paciente crítico, a sensibilidade, não são os indicadores. É uma avaliação que seja mais sensível no sentido de avaliar o momento inicial que ele está, quanto conseguir fazer uma perspectiva em relação ao grau de nutrição ou de desnutrição que aquele paciente apresenta, perda de massa muscular, em especial, né, que a gente vê muito hoje. Discute, vê? Não, a gente vê sempre, mas a gente discute muito mais hoje. Então, você perder massa muscular dentro da pediatria, né, traz uma série de consequências também, tá? Em relação à questão da imunidade, em questão de cicatrização, em questão de saída de ventilação e de piora de prognóstico também. Então, se eu for olhar de tudo que a gente vê hoje, né, que a gente discute hoje, eu acho que talvez a avaliação à beira-leito, no sentido da ultrassonografia à beira-leito, para pacientes pediátricos é uma coisa que eu vejo como muito promissora. A gente não tem ponto de corte ainda, é uma coisa que está se estudando, não tem tantos estudos no sentido, né, da gente ter, não é padrão ouro ainda, padrão ouro é DEXA, mas a DEXA dentro da UTI é impossível ainda, né? Principalmente para a realidade que a gente tem. E talvez o ultrassom à beira-leito seja uma coisa muito mais rápida, porque todos os hospitais têm ultrassom, né? Confiável no sentido que a gente não tem uma radiação para a criança, né? A gente não traz um problema para ela. A gente consegue avaliar, né, em termos de perda de massa magra ou de ganho, né, porque a gente também tem uma fisioterapia motora que vai estar ajudando a gente ali de acordo, né, com a questão da ingestão alimentar. Isso pode estar também melhorando a questão do aumento de peso, não só de gordura, né, mas também da questão da massa magra, porque a gente vai estar com a fisioterapia. Então, acho que de tudo que a gente vê hoje, talvez a ultrassom à beira-leito seja uma das coisas mais promissoras e mais próximas em relação a boas mudanças e, assim, melhores condutas em relação ao paciente crítico pediátrico. Eu acho que é uma coisa que tá nos cercando, assim, lá no hospital, e eu acho que é uma coisa que a gente vai ter boas novas daqui a pouco. Daqui a pouco tempo, acho que até o final do ano a gente já deve ter acreditado, até mudar o protocolo mesmo de avaliação dessas crianças, né? Acho que tudo que é mais próximo, tudo que é mais, que a gente consegue mensurar, tudo que a gente consegue trazer com sensibilidade melhor, para qualquer público é bom, e para o público que a gente tem tanta mudança, é fantástico, não é nem bom. Então, acho que talvez a avaliação à beira-leito, no sentido do ultrassom, seria a nossa menina dos olhos no momento. Perfeito. Essa conversa foi extremamente enriquecedora, né? A gente consegue ver vários pontos que ainda precisam ser melhor explorados, Sim. melhor estudados, mas assim, é muito, como você disse, gratificante ver, né, como já avançou e como vem ajudando tantas famílias e tantas crianças na recuperação e no prognóstico. Então, assim, muito obrigada, Carla, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você também, ouvinte, por ter escutado até aqui. Nos acompanhe sempre nas redes sociais, principalmente no Instagram, @alancme.fal. E, Carla, como é que o pessoal consegue te achar nas redes sociais? O Instagram também, o Instagram é aberto, Carla Patrícia Azeredo. Né? Então, a gente sempre tem alunos que vão, tiram dúvidas. A gente também tem curso, né, de terapia nutricional, curso de nutrição básica, nutrição integral básica, né, que a gente faz um curso de 2 dias para tentar desmistificar um pouquinho essa questão da terapia nutricional. E das últimas vezes a gente tem feito também com pediatria, trazendo essas questões, porque tem muita gente hoje se envolvendo mais com pediatria, então também tem esse diferencial nesse curso. Então, o que a gente sempre fala, é do básico, é da indicação até a prescrição. Então, tem que sair de lá sabendo fazer uma prescrição nutricional baseada, né, num contexto de avaliação, de triagem, enfim, de cálculo de necessidade do paciente, tá? Mas eu estou lá no Instagram e, logicamente, nos hospitais. Quem estiver passando por lá, no estágio, na residência, vai me encontrar também.
tá bom? Eu vou agradecer a vocês pelo convite, mais uma vez, a professora Isabel também, a mentora, pelo convite. Eu sempre gosto muito de falar, né? Eu acho que quando a gente gosta do que faz, a gente gosta mais ainda, né? Porque a gente quer que todo mundo goste, né? A gente fica com aquela coisa assim. E eu acho que hoje são 10 anos de UTI pediátrica, que a gente fez no ano passado. Fui a primeira, né, da equipe a entrar na UTI pediátrica, muito verdinha. Então, foram 10 anos de muito aprendizado e hoje a gente tem uma equipe, são 6 nutricionistas, né, trabalhando exclusivamente com pediatria e UTI pediátrica dentro do Hospital Geral do Estado. Todo mundo gosta do que faz, todo mundo olha com o mesmo olhinho brilhante lá quando chega, atravessando, logicamente, vários problemas em relação às questões mesmo de rotina do dia a dia, estrutural, enfim, mas que todo mundo tem muita certeza, né, do que está ali, do propósito ali dentro. Então, eu acho que para mim, nesses 10 anos, você partilhar isso e ver que o outro também comprou a ideia e sentiu aquilo dali, né? E gostou e ficou, né? Que acho que o importante é você fazer aquilo dali porque você gosta, né? Então, eu só tenho que agradecer pela oportunidade que eu tive e por dividir com vocês também essa oportunidade de falar mais um pouquinho sobre a UTI pediátrica. É perceptível sua paixão pela... Exatamente. Sempre. O brilho nos olhos falando sobre o assunto. Sempre. Não sai mais de lá. Só no finalzinho, só para me aposentar agora. Muito obrigada. Muito obrigado, E gente. Até a próxima.